Este filme é para você que está interessado em visitar a Ásia e mais particularmente desejoso de conhecer o Japão. Que experiência linda é conhecer o Japão. Eles não falam a nossa língua, evidente. É difícil a comunicação, o inglês não é muito conhecido por lá. Os japoneses não têm muita afinidade com americanos, e ingleses também não. Bom, a história nos explica por quê. Na Segunda Guerra estavam contra os americanos. Agora, uma coisa é verdade. O Japão, em uma visita, dá ao seu visitante, ao seu viajante, um banho de civilidade. Se nós conhecemos belezas espetaculares na China, no Japão conhecemos a qualidade de vida, conhecemos de uma forma profunda, uma forma diferente de se pensar. É um paradigma de vida que nós trazemos de volta, enriquecendo a nossa forma de pensar. E aqui na Lilu, nós tentamos desenvolver o Japão para todos os gostos. E chegamos lá? Ainda não, não é? O Japão, para quem não sabe, é composto por ilhas, diversas ilhas, mais de 14 mil, na verdade. Mas dessas 14 mil, nós temos uma ilha que é muito mais importante que as demais. E essa ilha, que é muito mais importante que as demais, chamada pelos japoneses de terra firme, terra principal, que é o lugar onde eles se localizam demograficamente, é, sem dúvida, o lugar mais interessante para se visitar. Nós fizemos 3 viagens diferentes que circulam por essa ilha de Honshu. A mais simples dessas viagens foi feita para quem tem uma dificuldade de orçamento, mas nem por isso gostaria de abrir mão do sonho de conhecer o Japão. Quantos descendentes de japoneses nós temos no Brasil, especialmente em São Paulo, que gostariam de conhecer o Japão também para buscar as suas raízes culturais, aquelas de seus ancestrais, as formas de culto, as formas de conhecimento da vida, a gastronomia super diferente da gastronomia japonesa que conhecemos aqui no Brasil. Então, razões não faltam para essa visita e às vezes o dinheiro falta sim. Para isso nós lançamos uma viagem chamada Japão Essencial, uma viagem que durante 14 dias ou 15 dias vai buscar apresentar o básico do Japão, através de algumas cidades grandes, particularmente, notadamente, a cidade de Tóquio, a cidade de Osaka e a cidade de Kyoto, e que vai adentrar um pouquinho o interior do Japão, pouquinho o interior da ilha de Honshu, para dar um gostinho do que é a vida no interior. Lembrando que as cidades grandes nem sempre nos dão o tom da alma do povo que nós estamos visitando. Então é preciso ir um pouquinho ao interior para conhecer um pouco dessa alma. Mas nós, como eu disse, apresentamos outros 2 roteiros típicos e temporais válidos para determinadas épocas do ano para quem não tem restrições de orçamento. Porque o Japão, sim, é distante e por isso só já é caro visitá-lo. O avião custa bastante dinheiro e também o Japão é caro como destino, porque o Japão é um país rico e os japoneses são ricos, sim. Claro, não ricos no sentido de que são opulentos. O povo japonês é como nós, bem sucedido e com uma condição de vida muito boa, né? Mas como país, é um país rico e, portanto, um país caro. Olha, importante falar, essas 2 outras ocasiões em que nós fazemos roteiros especiais tratam-se das cerejeiras, porque o Japão é super famoso no mundo inteiro pelas árvores de cerejeira que constituem lá um verdadeiro fenômeno da natureza digno de ser conhecido. Quando as árvores florescem e costumam florescer no país mais ou menos na mesma época, tanto que o Japão tem, sim, um calendário oficial das cerejeiras que nós aqui na Lilu respeitamos. Quando essas cerejeiras começam a florir, o espetáculo é maior do que em uma visita fora dessa época. Estamos falando das épocas de março, abril e, dependendo da região do Japão, não a mais turística, em maio. A época das cerejeiras, nós fazemos uma viagem com cerca de 20 ou 21 dias, que vai buscar temperar, misturando mais ou menos meio a meio cidades grandes com cidades pequenas. No interior, experiências como a experiência de visitar os macacos da neve, como a experiência de conhecer os vulcões que estão ali
no Monte Fuji, lembrando que o próprio Monte Fuji é um deles, né? A experiência de comer os morangos brancos do Japão, nós diríamos que são sem cor, mas quando provamos, que delícia são! Nunca comemos igual, são caros, é verdade. Mas é uma época belíssima que merece a melhor viagem possível por lá, e foi isso que fizemos. Então, no Japão das Cerejeiras, busque aqui uma viagem completa pela ilha de Honshu, com bastante deslocamento e visitando muito da cultura, conhecendo a alma, os pontos principais, de uma forma bastante profunda. Veja que nessa viagem nós inclusive vamos dormir em um ryokan, um daqueles hotéis típicos japoneses onde os banhos termais estão dentro do hotel. Super bacana, porque esses hotéis nos ajudam a compreender a história do Japão. Por que é que no Japão se dorme em futon, um colchão que se põe no chão e se tira? Não é, evidentemente, a prática nos hotéis internacionais, mas em um ryokan é assim que funciona e você vai descobrir por quê. Mas nós fazemos o Japão também no outono, porque outra época que os próprios japoneses dizem mais bonita ainda que as cerejeiras, bem, o mundo não concorda com eles. A época das cerejeiras é a mais procurada do mundo, no mundo todo, hein? Mas os japoneses dizem o Japão fica mais bonito no outono com a troca das cores das folhas do que nas cerejeiras. A considerar que quem pode deveria visitá-lo nas duas épocas. Nós construímos um outro roteiro, que esse sim é feito para se visitar o Japão no outono. Não é a época mais cara, porque o mundo inteiro não disputa essa viagem. Os japoneses acham mais bonito, nós aqui na Lilua concordamos com eles que é uma época maravilhosa para se visitar, mas não é a época mais cara do ano, então acaba sendo uma viagem também de 20 ou 21 dias, que é feita numa época em que não fica tão cara quanto a época das cerejeiras. Fica a dica para a sua opção. Então, fechando as três opções que nós lançamos, temos o Japão das cerejeiras, o Japão do outono, são roteiros diferentes para que quem quer fazer os dois possa aproveitar bem, e o Japão essencial, que é uma versão do Japão feita para quem tem um orçamento mais restrito e precisa tomar conta do valor que vai pagar para fazer essa viagem. E lembre-se que os roteiros de Japão essencial e roteiros de Japão das cerejeiras e do outono são disponíveis em outras épocas do ano também, mas sem o interesse especial que as cerejeiras e o outono atribuem a esse destino. Temos essas opções também que ajudam você a controlar o preço da sua viagem. Espero que este vídeo tenha esclarecido um pouco a respeito do nosso Japão, mas é claro que há muito mais a dizer. Então, continue nos seguindo e acompanhando o que nós apresentamos para vocês por estes canais, para que você possa esclarecer as suas dúvidas a respeito do destino e da nossa forma de operar o destino e, é claro, julgar por si se as nossas viagens estão em consonância, de acordo com aquilo que você busca para realizar o seu próximo sonho de viagem.